Nós vamos então estudar na nossa aula a agregação das moléculas anfipáticas. Mas para estudar a agregação de molécula anfipática, a gente precisa saber o que significa essa palavra anfipática. O que é uma molécula anfipática ou anfifílica? É uma molécula que possui características hidrofílicas e hidrofóbicas. Então, uma parte dessa molécula tem afinidade pela molécula de água, a outra parte dessa molécula não tem afinidade pela molécula de água. Portanto, essa molécula é uma molécula que tem uma parte polar e uma parte apolar. Exemplos de moléculas anfipáticas ou anfifílicas são os fosfolipídios das membranas plasmáticas e os detergentes. Para que a gente possa compreender melhor as características de uma molécula anfipática, nós primeiro temos que observar uma molécula lipídica. O que é um lipídio? Na primeira figura, nós podemos ver a separação entre a água e o óleo. É uma experiência simples de fazer, é só a gente colocar um pouquinho de água no copo e um pouquinho de óleo, e a gente percebe nitidamente que existe uma superfície de separação. A gente sabe que a água e o óleo não vão se misturar. Agora, qual a razão disso? A água é uma molécula polar, e o óleo é constituído de lipídios, que são moléculas apolares. Essa diferença de polaridade não permite que haja uma interação entre essas moléculas. Mas, quando a gente acrescenta um pouquinho de detergente e a gente faz uma mistura, a gente percebe então que a gente consegue misturar a água e o óleo. Isso pode ser visto na segunda figura. Agora, como que isso acontece? A primeira coisa que a gente tem que fazer é assistir esse vídeo. E nesse vídeo a gente vai ver como as moléculas anfipáticas se comportam em um meio aquoso e em um meio oleoso. Vamos mostrar agora uma simulação que representa a formação de uma micela. Nesta figura temos novamente as substâncias identificadas como lipídios, que têm a cabeça polar e a cauda apolar. No momento, o sistema encontra-se dissolvido em óleo. Óleo ou qualquer outra substância apolar com baixo momento de dipolo. Vamos mudar a simulação e observar que as cadeias carbônicas apolares vão tender a orientar-se em direção à substância que tem mais afinidade estrutural e eletrônica com o meio. Ou seja, a cadeia carbônica polar vai se voltar para o meio externo, que é composto apenas de óleo. Enquanto que as cabeças polares, que têm fobia pelo meio oleoso, vão tender a ocupar o menor volume possível para minimizar as interações desfavoráveis entre a cabeça polar e o meio apolar. É possível pausar a simulação e remover algumas partículas de lipídio, algumas moléculas de lipídio, para ver o que acontece com o sistema. Vamos ver que novamente eles vão se rearranjar a fim de formar uma micela contendo as cabeças polares voltadas para dentro e as cadeias apolares voltadas para fora. Vamos trocar o meio para a água, mantendo essa estrutura instantânea, formada aqui. Vamos ver que vai acontecer exatamente o contrário. As cadeias carbônicas polares vão tender a se orientar para o centro da estrutura, enquanto que as cabeças polares vão voltar-se para fora, pois a cabeça polar tem afinidade com o meio, que é a água, que é, portanto, polar. É possível alterarmos o comportamento do meio também aumentando a temperatura. E nota-se que com o aumento da temperatura, aumenta os movimentos devido ao aumento de energia cinética e potencial do sistema. Usemos essa simulação para discutir o tema forças intermoleculares, intramoleculares e supramoleculares. Se o detergente for colocado em óleo apenas, as cabeças polares tendem a ficar juntas, no centro, enquanto as caudas apolares
vão interagir com as moléculas do óleo. Já se o detergente for colocado em água somente, as caudas hidrofóbicas é que vão tender a ficar unidas no centro e as cabeças polares vão interagir com a água. Quando colocamos água e óleo juntos, percebemos claramente a superfície de separação. A gente vê que as moléculas de óleo, em amarelo, estão separadas das moléculas de água na superfície. Quando acrescentamos o detergente, a parte hidrofóbica, que é a polar, fica em contato com os lipídios e a parte hidrofílica, que é polar, vai ficar em contato com a água. Dessa forma, nós vemos que a formação de micelas com as moléculas de óleo aprisionadas no centro da micela e a parte hidrofílica das moléculas do detergente vão ficar em contato com a água. Você pode ver na ilustração a diferença entre uma molécula de lipídio e uma molécula de detergente. A grande diferença entre elas é a presença de um grupamento fortemente polar nas moléculas do detergente. É esse grupamento polar do detergente que vai permitir a lavagem de louça, a lavagem de roupas, que existe no nosso dia a dia. Mas a presença desse grupamento polar em moléculas de lipídios também tem um papel fundamental, muito importante nos nossos sistemas biológicos. O grupamento fosfato presente nos fosfolipídios das membranas celulares é que vai permitir a formação dessas membranas e de todas as suas propriedades que já foram estudadas em bioquímica e em biologia celular. Observe atentamente a diferença entre a molécula do detergente, que forma a micela, e as moléculas dos fosfolipídios, que formam a bicamada das membranas celulares. As moléculas do detergente possuem somente uma cauda apolar. Já as moléculas do fosfolipídios possuem duas caudas. É essa diferença estrutural que vai fazer com que os fosfolipídios não consigam formar micelas. A estrutura mais fácil de ser formada é a bicamada nesse caso. E se pensarmos na conformação tridimensional, no interior dessa bicamada existe água que fica em contato com a região polar dos fosfolipídios e o exterior dessa bicamada também existe água que também vai ficar em contato com os fosfolipídios, com a parte polar dos fosfolipídios. Já o interior da membrana é onde vai ficar a parte apolar e, portanto, essa parte, como é hidrofóbica, vai ficar uma de encontro à outra. Mas não é só a membrana celular que é formada por moléculas anfipáticas. As nossas células epiteliais presentes nos pulmões produzem os chamados surfactantes. Surfactantes são moléculas semelhantes a um detergente, que reduz a tensão superficial do líquido dentro do alvéolo pulmonar. Isso vai prevenir o colapso desses alvéolos durante a expiração. A importância dos surfactantes pulmonares pode ser entendida nos neonatos prematuros, ou seja, nos recém-nascidos que nascem prematuramente. O surfactante ele não é produzido pelos pulmões no feto até aproximadamente o 4º mês de gestação e a sua produção é imperfeita até aproximadamente o 7º mês. Portanto, os neonatos prematuros, aqueles recém-nascidos que nascem antes de completar os 9 meses, apresentam grande dificuldade para insuflar os pulmões. Mesmo quando os pulmões são insuflados artificialmente, através de ventilação mecânica, a tendência ao colapso é grande. E esse é um dos principais problemas que os recém-nascidos prematuros têm que enfrentar. Mas não são só os surfactantes que são importantes no nosso organismo. Você já deve ter ouvido falar do colesterol e das lipoproteínas. Observe o vídeo a seguir e tente responder qual a importância do colesterol e das lipoproteínas no nosso organismo. Você com certeza já ouviu falar que altas taxas de colesterol no sangue aumentam as chances de uma pessoa desenvolver uma doença cardiovascular, como infarto, AVC. Você também já deve ter ouvido falar que isso tem relação com LDL e HDL. LDL e HDL são partículas que circulam no sangue fazendo o transporte do colesterol para os tecidos.
Negativo. Uma vez que o colesterol é um tipo de lipídio, como uma gordura, ele não é solúvel em água. Logo, precisa ser transportado por partículas que sejam solúveis no sangue. Estas partículas são também chamadas de lipoproteínas, e é devido à sua estrutura que elas conseguem fazer este transporte. As lipoproteínas são compostas por um centro contendo lipídios apolares, entre eles triglicerídeos e ésteres de colesterol, e uma monocamada de fosfolipídios que constitui o limite externo da partícula, que está em contato com o plasma sanguíneo. Nesta monocamada de fosfolipídios estão inseridas as várias apolipoproteínas e juntos compõem a camada externa da lipoproteína, que é hidrofílica. As lipoproteínas se classificam de acordo com sua densidade, tamanho e composição química. As que possuem maior teor de proteínas são as mais densas. Essas lipoproteínas fazem o transporte do colesterol para os tecidos. Se classificam em VLDL, lipoproteína de baixíssima densidade, IDL, lipoproteína de densidade intermediária, LDL, lipoproteína de baixa densidade e HDL, lipoproteína de alta densidade. Nosso fígado é capaz de produzir gordura, principalmente quando a quantidade de alimento que ingerimos é superior à quantidade necessária para realizarmos nossas atividades físicas diárias. O fígado produz gordura na forma de triacilglicerol e colesterol. Estas duas moléculas são transportadas pelo sangue do fígado para os outros tecidos do corpo, através das lipoproteínas. Essas moléculas saem do fígado carregadas pela lipoproteína VLDL. Durante a sua passagem por um tecido, ela pode sofrer a ação de uma enzima chamada lipase lipoproteica. Esta enzima remove triacilglicerol da VLDL para que esta gordura entre no tecido e seja usada como fonte de energia ou reserva energética, sendo chamada agora de VLDL remanescente ou IDL. A IDL tem dois destinos possíveis. Ela pode retornar ao fígado diretamente ou pode acabar sofrendo uma nova ação das lipases. A IDL, então, perde ainda mais triacilglicerol, por isso ganha mais densidade e é agora chamada de LDL. Vale lembrar que até agora não mexemos no colesterol presente na lipoproteína. Isso mesmo, a LDL é composta por pouco triacilglicerol, mas muito daquele colesterol que veio do fígado. Esta é a função da famosa LDL. Ela faz o transporte do colesterol produzido no fígado e fornece para os outros tecidos que estão precisando. Isso é possível, pois as células que necessitam de colesterol são capazes de expressar um receptor que se liga especificamente a uma apoproteína no LDL. Quando a LDL passa por uma célula expressando esse receptor, ocorre uma interação que dispara o mecanismo de endocitose mediada por receptor. Agora vamos ver como isso acontece. A interação do receptor com a apoproteína promove uma alteração na membrana que engloba o LDL, formando um vacúolo. Enzimas lisossomais atuam nesse vacúolo, degradando todos os compostos que foram endocitados. E assim, o colesterol que estava dentro da LDL fica disponível para a célula. Existe uma quantidade de LDL circulante no sangue que é considerada normal. Quando a quantidade ultrapassa os valores normais, a LDL pode desencadear um processo complexo conhecido como arteriosclerose, onde pode ocorrer entupimento dos vasos sanguíneos, causando problemas como infarto. Existe também
a lipoproteína HDL, que é sintetizada pelo fígado e intestino e é de alta densidade. O papel do HDL é fazer o contrário do que a LDL faz. O HDL faz o chamado transporte reverso de colesterol, ou seja, ele remove o excesso de colesterol dos tecidos e os leva de volta para o fígado. É por isso que é considerado saudável ter altos níveis de HDL circulando no sangue, pois esta partícula lipoproteica previne a incidência de problemas cardiovasculares. Vale lembrar que o colesterol que retorna ao fígado pode ser transformado em sais biliares, que são jogados no intestino para ajudar na digestão de gordura, e parte deles acaba sendo excretado nas fezes. É uma maneira pela qual excretamos o excesso de colesterol do organismo. Não esqueça de tirar as dúvidas conosco. Bons estudos e até a próxima aula.